Então, mais um encontro. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz de poder contar com a Francine aqui. Ela está me assessorando e eu tinha esse sonho há muito tempo. Até eu vou contar assim, bem rapidinho. 2020, eu creio, 2021, orando, né? E o Senhor me convenceu de que eu tinha muitas coisas que eu precisava compartilhar, não podia guardar só comigo. E eu disse, bom, Senhor, era na minha casa. Bom, Senhor, se o Senhor... é o seguinte, ó, eu não tenho iluminação adequada. Eu vou procurar uma luminária para isso. Se o Senhor me fizer encontrar uma que custe menos de R$300, e que eu encontro assim, é hoje, Senhor, amanhã não saio mais para procurar, só hoje, né? Olha só a petulância, né? Aí saí, não encontrei nenhuma, em nenhuma loja que eu passei, não encontrei nenhuma. Era aquele tempo assim, que a gente não podia chegar perto do caixa, tinha uma faixa, né, para não se aproximar demais. E eu pensei, bom, aqui é o último lugar, eu vou entrar aqui, e se não tiver, eu estou descompromissada com esse assunto, né? Aí, só que eu entrei a última loja em que eu entrei, expliquei para ela o que eu queria, ela me disse, olha, nós tínhamos uma. Aí eu pensei, bom, eu disse, tu sabe a média de preço? Não, ela disse, eu vou ter que olhar, tá? Foi procurar, enfim. Aí ela voltou rindo. Por quê? Ela me disse, olha, eu fui procurar lá atrás, mas o pedestal dessa luminária é que está segurando a fita para você não chegar até perto do caixa. Estava na nossa frente. Bom, o primeiro teste já... né? Aí eu disse, e o preço? R$300, não chegava, eu acho, a R$300. Eu disse, tá bom, senhora, entendi. Mas por um motivo ou outro, isso foi ficando para trás, fui meio que deixando. Mas agora, com uma bastante secretária, dá um oi. Oi. Aí nós vamos fazer isso com todo o nosso carinho para com vocês. Saiba que isso é feito com carinho realmente, para que você possa desfrutar da sua identidade em Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui te servindo e também, Senhor, compartilhando aquilo que o Senhor nos deu e que nos dá tanto ânimo, tanta vontade de prosseguir vendo o Senhor operando nas nossas vidas, em vidas de pessoas próximas a nós. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus e pedimos que o Senhor, o teu Espírito Santo, esteja aqui conosco, Senhor, nos dando graça, direção e entendimento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero falar hoje sobre o novo nascimento, que anda nos primeiros passos, tudo os anteriores. Se você não viu os anteriores, sugiro que você volte lá na playlist Novo Começo, porque estamos realmente tratando de fundamentos. Hoje eu quero falar a respeito do reino de Deus. Mateus 6,33, o Senhor Jesus diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele estava falando sobre comer, o que havemos de comer, o que beberemos, como nos vestiremos. E ele disse, os gentios todos pedem isso, eles se preocupam com isso. Mas vocês, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Há pessoas que buscam o reino de Deus, agora segura essa, mas não buscam a justiça. Então, não adianta eu buscar o reino de Deus, eu preciso ser formado, como nós vimos no nosso encontro anterior, nós precisamos ir sendo edificados, casa espiritual, lá em 1 Pedro diz, né? Casa espiritual para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Então, assim, nem todo sacrifício, lembra que eu falei, nem todo sacrifício é agradável a Deus. E nem todo que busca o reino de Deus, ele encontra o melhor de Deus, porque ele só busca o reino e não busca a justiça. Mas buscar o reino, pastora, não é suficiente, não, amados. Não é suficiente. Porque a justiça, juízo e justiça são as bases do trono de Deus. Juízo e justiça. Então, assim, mesmo quando uma nação está debaixo de juízo, o trono, o reino de Deus que vem, ele vem para estabelecer juízo, mas com justiça.
E quando ele encontra um povo que clama por misericórdia, ele se lembra da sua misericórdia no meio do juízo, mas isso é para um outro dia, certo? Agora, não há melhor forma de retratar ou de projetar uma revelação do reino de Deus do que o céu, ele mesmo. Quer dizer, se eu busco o reino de Deus, eu preciso pensar nas coisas do alto. Lembra que vimos a semana passada, se você está acompanhando? Você ressuscitou, você nasceu de novo, pensa nas coisas do alto. Busca as coisas do alto. Por quê? Porque o Espírito Santo nos foi dado para nos guiar em toda a verdade, para nos ensinar todas as coisas e para nos revelar quem é Jesus. E quando nós assim estamos imbuídos da presença dele, ele vai nos conduzindo e revelando. O céu é o lugar onde o reino de Deus está em ação completa, total e perfeita. Por quê? Você já se perguntou isso? Porque é o lugar onde a sua palavra está assentada. O verbo voltou, está assentado à direita do Pai. Você encontra já nos profetas, em Ezequiel, se não me engano, capítulo 1, já vi a semelhança de homem. Já estava profetizando o filho que estava lá à direita do Pai, né? Então, a sua palavra está perfeitamente posicionada, sem absolutamente nenhuma turbulência, tumulto, confusão, contradições, no que diz respeito ao governo de Deus, ou realeza, ao domínio do Senhor. Aliás, aquele que questionou isso, ele foi jogado, né? E ele está bem vivo e atuante na terra. Né? E Jesus é o Senhor sobre tudo no céu. Não há ninguém arguindo, ninguém debatendo, ninguém tentando derrubar sua autoridade no terceiro céu. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. A Bíblia afirma, segura essa, ou fica sentado se você estiver assistindo sentado, que nós estamos assentados com ele nos lugares celestiais. Será que nós conseguimos dimensionar só com o entendimento espiritual? Só com revelação nós podemos entender o que isso significa. Ele está assentado no terceiro céu, não há ninguém arguindo, ninguém debatendo, ninguém discutindo, ninguém dizendo o que tu fazes ou o que tu não fazes. Ele está assentado nos lugares celestiais. E Efésios 2, eu li na semana passada também, diz que nós com ele estamos assentados nos lugares celestiais. Aliás, é bom relembrar esse versículo e orar sobre ele, pedindo: Deus, me revela o que isso significa na minha vida. 2, estávamos mortos, versículo 1, não vou ler todo o texto que eu li na semana passada. 2, diz, o versículo 1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Mais adiante, versículo 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ora, o apóstolo Pedro, eu não vou ler aqui, posso colocar referência depois na descrição desse vídeo, o apóstolo Pedro nos ensina que todas as bênçãos espirituais nos foram dadas em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Por que não temos tudo aquilo que o Pai quer nos dar? Porque não conhecemos, ou porque não buscamos o reino em primeiro lugar, ou porque não buscamos a sua justiça, buscamos o reino, né? E é necessário que isso aconteça. Então, para trazer esse reino de Deus à terra, nós temos que ter a perspectiva divina. Por quê? Porque, desculpa eu remeter para os encontros anteriores, mas no primeiro encontro, nós vimos lá, o resultado da ressurreição de Cristo foi a justificação de todo aquele que crê. Essa justificação, ela nos torna um alvo preferido de Satanás também, dos infernos. Porque então, ele sabe que se nós avançamos no amadurecimento, nós vamos incomodá-lo e muito. Então, o cristão nascido de novo e que se coloca como objetivo buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, ele é odiado por Satanás. Os seus demônios começam a operar. E ele é tão cruel, ele é tão
oportunista, vamos dizer assim, que ele ataca quando nós ainda não conhecemos a Sagrada Escritura. Por isso, você está começando a vida cristã, devore a Bíblia, começa a ler e leia, e leia, e leia, porque o Espírito Santo vai te lembrar, e conforme as situações forem acontecendo, os versículos, o Senhor Jesus Cristo disse que o Espírito Santo nos lembraria tudo o que ele falou. Tá? Então, é preciso saber que estamos em guerra. Nós estamos em guerra contra Satanás, contra a nossa carne mesmo, e contra o mundo. Tá? A vida, então, a partir de uma posição superior de autoridade, ela me faz entender que eu não luto para vencer. Eu luto porque já venci. Você percebe a diferença? A perspectiva humana, sem conhecimento da Sagrada Escritura, eu luto para vencer. A perspectiva divina é eu luto porque venci. Porque Jesus destronou principados, potestades, dominadores, forças espirituais, ele os venceu em si mesmo, Colossenses 2,15. Ele os venceu. Então, se o Senhor venceu e nós ressuscitamos com ele, agora, você diz, mas como é? Os crentes morrem. O corpo dos crentes aguarda o resgate final. Quando no abrir e fechar de olhos seremos transformados, como o apóstolo Paulo ensina aos Tessalonicenses. Porém, nosso espírito ressuscitou. Vimos isso no nosso encontro, não o passado, no anterior. O Espírito Santo fala o nosso espírito ressuscitado e isso transborda para a nossa alma e vai gerando então esse novo entendimento por revelação. Então nós estamos assentados com ele e a Bíblia diz que isso já aconteceu. Então, por isso que nós devemos conscientemente buscar as coisas do alto. E a primeira coisa que nós devemos buscar das coisas do alto é o reino de Deus. Entender que é uma teocracia. É ele, e nós, sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor. Por aquilo que lemos na Sagrada Escritura que entendemos e por aquilo que por revelação ele nos revela na Sagrada Escritura que não seja de particular interpretação. Porque nada pode ser de particular interpretação. É preciso ser investigado e tudo na Sagrada Escritura que vem à nossa mente, nós precisamos identificar em 2 ou 3 testemunhas bíblicas dentro do texto bíblico. É preciso que haja 2 ou 3 ou mais versículos confirmando aquilo que nós acessamos, né? Então, preciso colocar a minha mente nas coisas que são do Espírito. Então, conscientemente, buscar as coisas que são do alto. Tá? Muitos praticam, eu vou me estender uns 2, 3 minutinhos hoje, peço licença a vocês, porque eu tenho anotado aqui, eu quero ler para vocês. Você sabia que os não crentes têm acesso ao espiritual? Os yogis, por exemplo, eles praticam até obter os resultados e não desistem na primeira tentativa. Qual é a força que os impulsiona? Eu não vou entrar nessa questão aqui. Eu quero dizer que os cristãos parece que não acreditam que a sua vida espiritualmente tem tudo a ver com o que eles pensam e fazem. Certo? Medita, acredita, quer que Deus seja como o Papai Noel, que seja chamado e simplesmente faça. Mas não é assim. Não é assim, amados. Se você ressuscitou com Cristo, procure as coisas do alto. Coloque a sua mente nelas, medite sobre a sua posição, a sua identidade, a sua natureza de cima. O homem não inventou a criatividade. O homem não impartiu em si mesmo o poder da imaginação. Eu gosto muito de orar por mim. Senhor, eu agora peço, Senhor, que a minha imaginação seja santificada. Por quê? Porque eu quero usar a minha imaginação. Eu quero, por exemplo, ver a multiplicação dos pães sentada lá naquela grama, assistindo o Senhor Jesus entregando pão para os discípulos. E num desses momentos posso ter uma revelação do Senhor. Né? Deus fez o homem, inclusive, com a imaginação. Você não pode descartar a imaginação. É isso que eu quero dizer. Mas também não use a imaginação não santificada, porque tem pessoas que usam a imaginação para pecar. Você sabe disso muito bem. Imaginam os pecados, né?
Porque a nossa mente, ela tem a habilidade de ir a lugares, né? A lugares, você pela mente, às vezes só um perfume lembra um local e você se transporta mentalmente, a sua mente vai para aquele lugar, para aquela memória. Você está na sua sala, sentado, e você pensa e começa a ver imaginação de lugares, se relacionar com algo. O homem tem a habilidade de seguir seus pensamentos. Tá? Por exemplo, alguém com muita raiva, tá? Raiva de outra pessoa. Aí ele alimenta aquela raiva, vai alimentando, né? Vai alimentando. Às vezes imagina coisas que não tem nada a ver, porque a raiva dita, né? Com pensamentos. E quando chega na pessoa, responde de uma maneira que realmente é desproporcional. Por quê? Porque se alimentou a sua imaginação. Não, porque se ele falar isso, eu falo isso. Porque se ele falar aquilo, eu falo aquilo. Porque se ele falar aquilo, eu... Né? Pois é, imaginação, ressentimento, desapontamentos, etc. Em 2 ou 3 dias, se encontrar a pessoa, terá um tempo muito difícil, porque está envenenado por aquilo que pensou. Tá? Então, essa pessoa assim descrita se tornou escravo daquilo que escolheu meditar. Do mesmo modo, você pode pensar bem de Deus. Você não pode meditar longamente a respeito da palavra de Deus e de sua posição em Cristo antes de você se aproximar dele e começar a experimentar ativamente a realidade das coisas que ele proveu para você. Tá? O exemplo é Josué. Eu vou terminar com isso. Josué tinha sido ungido por Moisés, né? Transferida a autoridade para que ele levasse o povo para dentro da terra prometida. E quando isso acontece, primeiros momentos, o Senhor chega para ele e diz: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, e passa esse Jordão. E aí Deus continua falando com ele, e eu quero ler somente versículos 7 e 8. Então, somente esforça-se e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Nela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Veja agora, é onde nós estamos falando aqui. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, que é desta instrução. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado em fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então tu farás prosperar o teu caminho. Não é Deus, Papai Noel, que faz, é você meditando. Farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. E nós vimos que Josué aplicou isto, e quando Josué aplicou essa instrução do Senhor, ele teve vitória, ele conseguiu introduzir o povo na terra prometida. Então, medite nas coisas do alto, medite no reino. Como seria eu estar diante do trono? Bom, estou lavada, justificada pelo sangue de Cristo. Se algum pecado eu confesso, peço perdão, estou entrando na tua presença. Não tem voz dissonante, não tem perfeita harmonia, beleza perfeita, amor perfeito, poder perfeito. Adoração perfeita. Medite nas coisas do alto. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento. Nós te agradecemos e que cada coisa que meditamos aqui se torne espírito e vida em nós, em nome do Senhor Jesus. Shalom.